Uma boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live do projeto Imaculando na Pandemia. Hoje a gente tem a presença do professor Luiz e ele vai contar um pouquinho para vocês sobre meteorologia, cotidiano, tempo, clima, enfim. Espero que vocês aproveitem, façam suas perguntas, seus comentários, tirem suas dúvidas, que ao final da live a gente vai estar entrando em contato com vocês, tá bom? Muito obrigada, professor, pela participação, uma excelente live. Boa noite a todos, aproveitem muito essa live que está recheada de coisas importantes aí para o vestibular, gente, e boa live a todos. É isso aí, então quero agradecer primeiro, né, as professoras, ao Rodrigo, né, que se dispuseram a fazer o convite, né, e eu preparei, né, com muito carinho, né, com muita responsabilidade, com muita atenção para todo mundo aqui. Certo? Então, hoje a gente vai trabalhar a respeito da meteorologia e o cotidiano. Então, né, onde é que a gente consegue perceber no nosso dia a dia as questões relacionadas ao tempo e ao clima. Então, nós vamos ter aqui os fatores meteorológicos, elementos do clima. Vamos estudar também aqui, hoje, as questões relacionadas à previsão do tempo, tá? Então é o seguinte, se puder passar para mim esse, prof. Passo. Tá bom. Então, como a gente vai tratar sobre meteorologia, né, é importante a gente conceber primeiro qual é a importância da previsão do tempo, né, para as questões meteorológicas, para o nosso dia a dia, né, o que seria essa previsão do tempo. Então, eu coloquei um videozinho, né, para iniciar aqui, só para a gente entender, né, uma relação existente, né, na sociedade com essas questões meteorológicas. Pode pôr, prof. A hora da previsão do tempo. Olá, Maju, boa noite. Oi, Renata, boa noite para você, para o Bonner e para todos. Olha, essa queda aí no nível do Rio Acre tem a ver com a falta de chuva no mês de julho. A cor alaranjada aqui do mapa mostra que choveu muito abaixo da média na região norte. Também choveu pouco aqui em parte do sul e do sudeste. Agosto chegou, mas não levou muita chuva para o norte do país. Olha só, já que em parte do sul e do sudeste choveu acima da média. E é justamente nessas regiões que ficam aqui os principais reservatórios responsáveis pela geração de energia elétrica do país. Por isso, a Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou hoje que em setembro a conta de luz deve ficar um pouco mais barata. A bandeira tarifária cairá de vermelha, patamar 1, para amarela. Ela ficou vermelha em agosto, porque tinha chovido um pouco em julho, o governo teve que acionar as termoelétricas, que são mais caras. Com o retorno dessa chuva aí para a parte do centro-sul, a gente volta à bandeira amarela e a taxa cobrada a cada 100 kWh cai de 3 para R$ 2. Uma família que gasta em média aí 160 kWh vai pagar R$ 76,20, assim, R$ 76,20, né? Com a bandeira vermelha era R$ 77,80. Uma redução pequena, Renata, de R$ 1,60. É uma redução, Maju, e como é? Então, esse vídeo, né, que eu coloquei para vocês aqui observarem, primeiramente, é só com uma questão de incentivação para a gente perceber, né, como é que as condições climáticas, né, de um determinado período, elas podem influenciar, inclusive, nas contas de luz, né? Isso porque mais ou menos 85% da matriz energética brasileira, ela é oriunda de energia, né, hidrelétrica, ou seja, depende diretamente das condições climáticas, né? A gente depende que chova para encher reservatórios e esses reservatórios produzem energia elétrica para o nosso consumo, né? Então, se chove mais, né, tem mais disponibilidade de água, a gente sente diretamente no setor energético, né? E atinge diretamente o nosso bolso quando a gente paga menos por isso, né? Quando você tem escassez de água, né, a lei da oferta e da procura, quando a gente tem escassez de água,
né, ou escassez de qualquer outro produto, a tendência é que ele se torne mais valorizado, né, e o valor aumente, né? Então, além do setor energético, nós também vemos a importância da previsão do tempo, das condições climáticas na agricultura, na aeronáutica, na própria saúde, né? A gente está vendo aí hoje, né, a questão do Covid-19, e a gente vai fazer uma relação durante a live a respeito disso. Inclusive, né, eu passei alguns links para as professoras e depois elas vão compartilhar para mim nos grupos com os alunos e até aqui no chat também, né, se possível, né, para quem está assistindo e não pertence ao projeto do cursinho, né, para vocês lerem questões, estudos de geografia, estudos, né, de climatologia que relacionam a Covid-19 ao clima, tá certo? Pode passar, prof, por favor. Tá, então, para início de conversa, a gente precisa entender o seguinte: onde acontecem os fenômenos climáticos? Né? Nós temos aí o nosso planeta Terra e nós temos a atmosfera. Se a prof quiser passar, por favor. Né? Então, nessa atmosfera, que é a esfera gasosa que envolve a Terra, existem gases, né? E de diferentes tipos, né? Diferentes, vamos dizer assim, diferentes densidades, diferentes características, onde o que predomina são 78% de nitrogênio, né? 21% de oxigênio, e aí somente 1% de argônio e outros gases. Tá? Esses gases, eles influenciam diretamente, né, a gente vai ver para frente ali quando a gente for estudar sobre o balanço energético, eles influenciam diretamente na temperatura de um lugar. Tá? Então, onde existe maior concentração de gases, né, a gente vai ver também que a temperatura também é mais elevada. Bom? Por favor, prof. Tá, então, como eu falei para vocês, né, a atmosfera, que é essa esfera gasosa, ela é dividida, né, em algumas camadas, e a camada onde ocorrem os fenômenos climáticos é a troposfera, que é a primeira camada da atmosfera que fica mais próxima à superfície. Tá? Nessa camada aí a gente encontra, nos primeiros 4.000 metros, cerca de 90% dos gases que estão na atmosfera. Tá? Pode passar, prof, por favor. Bom, e como é que funciona essa relação, né, entre a temperatura e a atmosfera? Então, a primeira coisa que eu trago para vocês aqui é o que a gente chama de balanço energético. Então, nós recebemos radiação solar. O Sol, ele vamos dizer assim, né, de uma maneira bem simples para vocês entenderem, ele é o elemento que fornece a maior quantidade de energia para o nosso planeta. Tá? Então, desses 100% de radiação que atinge o planeta Terra, 51% é absorvido pela atmosfera, ou pela superfície, desculpe. O restante todo ele é refletido novamente para o universo. Tá? Ele é refletido pelo quê? Ele é refletido pelas nuvens e ele é refletido por outros gases. Além disso, né, se vocês observarem ali na imagem, essa linhazinha mais fina ali, que atinge a superfície terrestre e volta para o universo, também é uma pequena porcentagem, corresponde também a uma pequena porcentagem de energia de radiação que é refletida da superfície para o universo. Então, para a gente entender bem isso, a gente precisa comparar o nosso planeta com Marte, por exemplo. Então, Marte é um planeta que não tem atmosfera, né? Então toda a energia que o Sol irradia em direção a Marte, ela é refletida novamente para o universo. Então, durante o dia a temperatura aumenta muito e durante a noite ela baixa muito. Tá? O que isso significa? Né? Comparando com o planeta Terra. Então, como ocorre esse processo lá em Marte? Né, pela ausência de atmosfera faz com que não seja possível ter vida lá, porque a amplitude térmica, ou seja, a variação de temperatura lá é muito grande.
tá bom? Então, isso é um dos fatores que faz com que, né, a vida possa acontecer no nosso planeta, tá? Essa atmosfera, né, essa camada de gases, ela funciona como um cobertor, né, como um isolante térmico, que possibilita o equilíbrio da temperatura na Terra. Tá? O nome disso é efeito estufa, é um efeito estufa natural, é um fenômeno natural que acontece. E aí nós temos também o que a gente chama de efeito estufa artificial, que é quando o ser humano, através das ações humanas, eles agravam ou eles acentuam esse efeito, fazendo com que uma maior quantidade de calor fique retida na superfície terrestre, né, e aí cause consequências, por exemplo, como o aquecimento global, né, de maneira geral, né, para a gente não precisar entrar em detalhes aqui de outros fenômenos que a gente vai comentando, né, durante a live, tá bom? Então, só para citar para vocês que é o aquecimento global, que é a consequência dessas ações humanas e o agravamento desse efeito estufa natural que já acontece. Pode passar, prof, por favor. Então, para a gente entender, primeiramente, quais são esses fenômenos aí que estão aí no nosso cotidiano, é preciso compreender a diferença entre tempo e clima. Tá? É uma questão básica, conceitual, né? Mas é muito importante a compreensão disso, porque o tempo, ele se refere, né, à situação momentânea na atmosfera. Ele muda constantemente, ele tem curta duração. Enquanto o clima seria o que a gente chama, seria um conceito, né, um conceito que se caracteriza mais pelas condições a longo prazo, num longo período. Então, para você chegar num clima de um lugar, né, dizer assim, o clima de Ponta Grossa ele é assim no verão, você tem que fazer uma análise contínua dos tempos durante um prazo aí de 20 anos, 30 anos, né, para chegar às características gerais do clima de Ponta Grossa num determinado período, tá? E o tempo, né, só para exemplificar, seria a condição momentânea. Então, hoje não tinha nuvens, hoje o sol estava brilhando, durante o dia esquentou, agora à noite está esfriando, né? Amanhã essas condições já vão ser diferentes, então você veja, né? Ele tem ele muda constantemente, né? Ele não é contínuo, tá? Pode passar, prof, por favor. Bom, e quais são os elementos climáticos? Então, a radiação, que nós já falamos, né? O outro elemento climático é a temperatura, né? E aqui eu deixei aqui, né, escrito para vocês aqui, mas o que a gente chama a mensuração do calor na atmosfera, né? Ele pode ser medido a partir de 3 unidades de medida, que é o Celsius, Fahrenheit e Kelvin, né? Então, nós aqui no Brasil usamos mais graus Celsius, né? E em outros lugares aí eles usam Fahrenheit. A pressão atmosférica, que é o peso ou a força exercida pelo ar sobre a superfície, né? E a umidade, que é a quantidade de água em sua forma gasosa presente na atmosfera, podendo ser absoluta, quando é a quantidade total de água na atmosfera, e também relativa, que é uma relação entre o total para haver condições de chuva. Tá? Então, a gente às vezes olha na previsão do tempo lá, a umidade relativa do ar está em 86%. Tá? E isso significa que está considerando a capacidade, né? Então, uma relação desse total de quantidade de água, né, necessária para acontecer a chuva. Tá? Não significa, por exemplo, né, mas não achem que quando você vê a previsão do tempo e vê lá que está 86% de umidade relativa, que isso representa que vai chover ou não. Tá? Às vezes está 100% e não chove. Tá? Por quê? Porque ela precisa se saturar. Pode passar, prof, por favor. Então, vamos entender primeiro a pressão atmosférica. Já falamos sobre, né, a questão da radiação,
né? A temperatura a gente vai falando no decorrer, tá? Mas é preciso entender primeiro a pressão, tá? Então, como que a pressão ela interfere diretamente nas condições atmosféricas de um lugar? Então, a gente precisa entender que quanto maior a pressão, menor será a temperatura, uma relação inversamente proporcional, tá? Diante disso, em função dessa diferença de pressão, nós temos a movimentação do ar, que a gente conhece como vento, tá? Então, esse ar, ele circula sempre das áreas de alta pressão para as áreas de baixa pressão, tá? Sempre vai ser assim, nunca vai ser diferente, tá? Mais para frente eu vou explicar isso. O nome disso os ventos eles ocorrem por conta de um fenômeno chamado correntes de convecção. E aí eu vou explicar isso para frente. Prof, por favor. Tá, então observem aqui, né, essa ilustração do que eu tentei representar para vocês como correntes de convecção. Então o vento ele circula sempre dessa maneira. Tá? Então, nós temos as regiões de alta pressão, que são as regiões onde a temperatura está menor. Professor, mas por que é alta pressão? Tá? Então, quando a temperatura está menor, as moléculas dos gases, eles estão mais comprimidos, eles estão mais juntos. Isso faz com que essa pressão, esse peso, essa força, ela seja maior, tá, sobre a superfície, e isso faz com que o ar desça. Quando ele está próximo à superfície, ele se aquece, as moléculas elas ficam menos densas, elas ficam mais afastadas umas das outras, tá? Elas ficam mais leves e sobem. Quando elas chegam nas partes mais altas da atmosfera, elas voltam a se resfriar e descem. Esse processo, chamado de convecção, é o processo pelo qual ocorrem os ventos. Tá certo? Pode passar, prof. E aí nós temos alguns tipos de ventos, né, do nosso dia a dia que a gente precisa entender, que são as brisas e as monções. Primeiro eu vou falar sobre as brisas, né? Então, eu acredito que a grande maioria das pessoas que estão aqui já foram à praia, né, e notam que durante o dia o vento está de um lugar, né, tá num sentido, e durante a noite esse vento está em outro sentido, certo? Então o que acontece? Todas as moléculas, toda a matéria, ela tem o que a gente chama de calor específico, tá? Vamos dizer assim que o calor específico, de uma maneira bem vulgar, né, só para vocês entenderem, seria a capacidade daquela partícula ali dela se aquecer, né, mais rapidamente ou não, tá? Então, se você pega e compara a água, né, e a superfície terrestre, né, a superfície terrestre, as rochas, elas se aquecem muito mais rapidamente do que a água. Então, o que acontece? O ar que está durante o dia, né, o Sol ele aquece mais rapidamente a superfície terrestre, então esse ar que está sobre a superfície, que é o ar quente, ele sobe, né, se resfria, e aí esse ar mais frio e mais denso que está sobre o oceano, ele ocupa esse espaço. Então o vento durante o dia, ele é do mar para a superfície, certo? Para o continente. Durante a noite isso inverte. Por quê? Porque ao mesmo tempo que as rochas elas se aqueceram mais rapidamente, elas também se resfriam mais rapidamente. E a água demora mais para se resfriar. Então o que acontece? O ar, né, sobre o oceano durante a noite, ele está mais quente do que sobre o continente, então ele tende a subir. E aí o ar mais frio do continente, ele avança sobre o mar. Então nós temos durante o dia o vento do oceano para o continente, e durante a noite nós temos do continente para o oceano.
tá? Isso são as brisas, brisa marítima e brisa terrestre. Prof, você pode passar, por favor? Uhum. E aí? Pode? Amanhã. Amanhã é o seguinte, eu começo pelo sul do país, pode chover forte no centro-sul do Rio Grande do Sul. Prof, você dá um pause para mim? Sistema de baixa Uhum. Tá, então observe ali, ó. Lembram que eu falei para vocês de alta para baixa pressão? Então, no mapa, na previsão do tempo, a baixa pressão sempre vai ter a flechinha chegando nela. E sempre vai estar em vermelho. Por quê? Porque o vermelho representa a temperatura mais quente. Pode continuar, prof. pressão, aquele ali. Uruguaiana, Bagé, Rio Grande podem ter aí um sábado molhado. Prof, você pode dar um pause de novo, só um instantinho? Alta pressão, esse aqui. Eu só queria lembrar que essa previsão do tempo, ela foi feita dia 25 de agosto do ano de 2017, tá? Então, eu tentei pegar uma previsão de 3 anos atrás, né, do mesmo dia, exatamente do mesmo dia, e aí a gente vai analisar se as condições climáticas, né, ou as condições do tempo naquele período são iguais às de hoje. Pode continuar, prof. E observem que a alta pressão ali, o vento está saindo, né? Então a flechinha está saindo. Os maiores volumes de chuva. Na costa norte, a previsão é de chuva. Pode dar um pause, prof. Então observem ali, ó. Chuva no litoral do Nordeste. Se vocês assistirem, agora deve estar acontecendo a previsão do tempo lá. Vocês vão ver que está chovendo no litoral do Nordeste. Por quê? Porque lá durante o inverno é o período das chuvas, tá? Mas não é coincidência não, gente. Está chovendo mesmo, tá? E observem as temperaturas, ó. Né? No litoral do Nordeste, observe as temperaturas, né? 20 graus a mínima e 27 a máxima. No próximo, mais para frente, nesse mesmo vídeo, a gente vai observar as diferenças de temperatura nas regiões mais secas, que são as regiões mais do centro-oeste, do sudeste e do sul, tá bom? Pode passar, Pro. 31 graus em Fortaleza e 33 em São Luís. As pancadas rápidas, mais intensas, podem atingir Belém, Boa Vista e Porto Velho. Mas na maior parte do Brasil, o império vai ser do sol. Pode dar um pause, prof. Observe ali o sol. Se a gente pegar o mapa de hoje, ele vai estar muito parecido com esse daí. Tá? Inclusive com o avanço de uma frente fria, né? Vocês estão vendo ali na parte mais ao sul do Rio Grande do Sul, né? Com o avanço de uma frente fria, né? Que vai atingir a gente aqui, né? Nos próximos dias aí, eu acho que daqui uns 5 dias aí, pelo menos. Tá bom? Pode passar, prof. Dá um play. Manter o seu reinado, tarde com umidade relativa do ar bem baixa em vários pontos. Brasília, São Paulo e Rio seguirão. E Rio, aliás, pode dar um pause, prof? Desculpa. Então você veja, ó, a previsão para sábado aqui para gente é de temperatura de 30 graus com mínima variando aí entre 13 e 16, né? Muito parecido com São Paulo ali, ó. Estão vendo? Né? Então as condições, elas são muito parecidas, né? De 3 anos para cá. Esses dias eu escutei uma pessoa falar assim, poxa, mas nevar em agosto, eu nunca vi isso, o clima tá louco, né? Já ouviram isso? A coisa mudou, né? O clima tá diferente, já era para estar esquentando. E aí, no mesmo dia da neve, foi na sexta-feira, se eu não me engano, em Santa Catarina, né, até em Curitiba, ali em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e chegando aqui no sul do estado do Paraná, né, eu escutei isso nesse dia. No mesmo dia, o jornalzinho de meio-dia da RPC, aqui no Paraná, ele noticiou uma foto de 1956, do mesmo dia, no dia 21 de agosto, né, de 1956, que nevou em Pato Branco. Veja só, no oeste do Paraná. Então, às vezes a gente pensa assim, né, que a coisa está muito diferente, mas na verdade não, né? Então, as condições climáticas, elas se repetem, tá bom? Então, nós tivemos 1973, tivemos 2013,
nós tivemos em 1956, tivemos várias ondas, né, de neve no mesmo período, no mês de agosto, tá? Por favor, prof. E também com grande diferença aí entre a mínima e a máxima. São Paulo começa com 12 o dia, a máxima vai ser de 28. Rio, agora sim, e Floripa devem ter um sábado de praia, máxima de 29 graus no Rio de Janeiro, de 26 em Floripa. E Renata Maria informou que a temperatura da água do mar em Floripa deve ser de 20 e no Rio de 19. Eu não sei se você encara essa temperatura. Tá frio, eu passo, Maju. Bom fim de semana. Bom final de semana de sol para vocês. Tchau, tchau. Valeu. Então essa é a nossa previsão, né? E aí eu vou falar um pouquinho sobre as monções, que são ventos específicos da região sul e sudeste da Ásia, tá? Então nós temos as monções de inverno e as monções de verão, tá? As monções de inverno são quando os ventos, quando a alta pressão ela está no continente, né? E o vento se desloca do continente para o oceano. Tá? Então são ventos secos, é um período seco, é o inverno deles lá. Durante o verão isso inverte, a alta pressão passa para o oceano, né? Enquanto as baixas pressões elas estão sobre o continente. Isso faz com que os ventos circulem do Oceano Índico em direção ao continente. Isso provoca grandes quantidades de chuva, né? Nessa região sul e sudeste. Alaga, causa transtornos nas cidades. E por que essa região da Índia e do Sudeste Asiático sofre tanto com essas chuvas? Porque existe uma barreira física, né, ao norte da Índia, que é a Cordilheira do Himalaia, que funciona como um muro. Então ela segura toda a umidade que vem do oceano, que vai do oceano em direção ao continente. Bom, pode passar, prof, por favor. E aí nós temos ainda falando dos elementos climáticos, nós temos a umidade, né? Então eu já comentei com vocês sobre a umidade, e falando nisso, né, eu coloquei ali um exemplo de imagem da previsão do tempo para amanhã aqui em Ponta Grossa, né? Então você veja, a temperatura mínima vai ser 9, a máxima vai ser 24, então a amplitude térmica muito elevada. E isso ocorre quando vocês observarem na previsão do tempo a amplitude térmica elevada, ou seja, a diferença entre a maior e a menor temperatura, já relacionem diretamente com a quantidade de água em suspensão, tá? Então, nós teremos baixa umidade, e isso faz com que o ar fique mais seco, logicamente, né, e a temperatura varie mais. Professor, mas a previsão do tempo sempre acerta, ela erra. Então, hoje, o que a gente pode dizer é que de um dia para o outro é 100% de acerto, tá? Na medida que os dias vão passando, então, por exemplo, hoje você consegue fazer previsão para 15 dias, tá? Para 15 dias. Então, de um dia para o outro, 100%, e na medida que os dias, né, vamos dizer que para depois da manhã, essa probabilidade já diminui um pouquinho, né? Mas depois depois de uma semana, né, essa probabilidade ela vai caindo 3% dia a dia, tá? Então, só para vocês saberem hoje como que isso funciona e como é que essa tecnologia, né, avançou, tá bom? Pode passar, prof, por favor. Bom, falando sobre fatores climáticos agora. Então, a gente falou sobre os elementos do clima, que são aqueles que determinam, né, as características. E agora nós temos os fatores climáticos. Então, o primeiro fator climático é a latitude. Então, a latitude, na geografia, né, conceituando assim de uma maneira bem técnica, ela é a distância em graus medida da linha do Equador até os polos, tá? Mas, quando você observa o planeta Terra e você considera a atmosfera, que seria aquela faixa azul ali em volta do planeta Terra, e relaciona isso com a radiação solar, observem o seguinte: nas regiões polares ali na imagem, a radiação solar ela entra mais em contato com os gases, né? Ela entra em contato com a maior quantidade de gases. Isso faz com que esses gases sejam refletidos, tá? Novamente para o universo, enquanto nas regiões equatoriais a quantidade de gases ela é menor, né? O espaço pelo qual
essa radiação vai passar até atingir a superfície é menor. Tá bom? Pode passar, prof. Ah, desculpe. Isso, pode só voltar um pouquinho, prof. Isso faz com que, aí o que a gente tem que entender é o seguinte, a linha do Equador é latitude zero. Os polos são latitudes, recebem a numeração de 90 graus ao norte e 90 graus ao sul. Então, na medida que você aumenta a latitude, ou seja, você sai do zero e vai em direção ao 90, a temperatura diminui. Então, são inversamente proporcionais também. Tá bom? Pode passar agora, prof, por favor. A altitude também é inversamente proporcional. Tá? Então, observe ali na coluna de ar, das regiões que estão mais próximas ao nível do mar, e da coluna de ar, que são as regiões que estão mais altas, ou seja, tem uma altitude maior. Tá? Então, a coluna de ar, a quantidade de gases, ela é menor nas regiões mais altas, e isso faz com que a temperatura também seja menor, tá? Porque tem menor pressão atmosférica. Por isso que eu falei antes de tudo sobre a pressão, tá? Porque na altitude ela é importante para a gente compreender que quanto mais alto, menor a temperatura. Vamos lá. Outro fator climático importante que a gente observa muito aí no dia a dia são as massas de ar. Né? Então, eu trouxe ali, né, as principais massas de ar que afetam o território brasileiro durante o verão e durante o inverno. Então, durante o verão, antes de falar isso, eu vou explicar para vocês o que são massas de ar, né? Então, massas de ar são porções de ar que se deslocam sobre a superfície carregando características específicas de umidade e de temperatura. Então, por exemplo, se uma massa de ar se forma numa região equatorial ou tropical, ela vai ter uma temperatura elevada. Então, vai ser uma massa de ar mais quente. Se ela se forma sobre o oceano, que é mais úmido, ela vai ser úmida, e se ela se forma em cima do continente, ela tende a ser mais seca. Nós vamos ver que existem algumas exceções. Então, durante o verão, o Brasil ele sofre influência de 4 massas de ar, que são as massas de ar equatoriais e as massas de ar tropicais. Então, as massas de ar equatoriais e tropicais, elas são massas de ar quentes. Observem que tem a MEA, que é a massa equatorial atlântica. Ela se forma sobre o Oceano Atlântico e numa região equatorial. Então, ela vai ser necessariamente quente e úmida. Temos a MEC, que é a massa equatorial continental. Ela é uma massa de ar quente, porque ela se forma próxima à região da linha do Equador. E neste caso, especificamente, ela vai ser úmida. Por quê? Porque apesar de ela se formar sobre o continente, nessa região onde ela se forma, existe a floresta amazônica, que lança muita umidade na atmosfera. Então, ela vai ser uma massa de ar quente e úmida, tá? Observem que durante o verão, a MPA, que são as massas polares, né, vamos dizer assim, elas estão com a flecha bem pequenininha. Isso significa que elas têm uma baixa influência durante essa estação do ano. Enquanto durante o inverno, as massas de ar polares, elas atingem o sul do Nordeste, elas podem atingir o norte, elas avançam mais sobre o continente, sobre o território brasileiro, enquanto as massas de ar quentes, são as massas equatoriais e tropicais, elas ficam mais discretas. Tá? Elas têm uma atuação mais discreta. Na foto ao lado, eu coloquei ali uma imagem de agosto do ano de 2018, né, uma intensa massa de ar polar que atingiu todo o Brasil. Tá? Então, veja, foi no mês de agosto. Não dá para a gente dizer que o agosto é sempre quente. Né? Nós ainda temos no mês de agosto, lembrando que até o dia 21 de setembro é inverno, tá? Nós temos no mês de agosto massas polares que avançam sobre a superfície terrestre, sobre a superfície do território brasileiro, desculpe. Pode passar, prof, por favor. Bom,
desconsiderem, por favor, era para eu ter cortado ali a imagem do repórter ali, né? Ele estava olhando atentamente a explicação, né? E essa previsão do tempo, essa imagem eu tirei da previsão do tempo de um programa chamado Hora 1, que é um programa que passa, acho que passa 5 horas da manhã todo dia, né? E aí, antes da pessoa ir apresentar a previsão do tempo no Jornal Nacional ou no Jornal Hoje, ela passa por um teste nesse programa, tá? Porque ele tem uma audiência menor. Mas a repórter ali, né, eu não lembro o nome dela agora, ela estava explicando justamente sobre a massa de ar polar que avançou dia 21 de agosto agora de 2020 sobre o Brasil e até onde ela chegou. Observe que tem uma linha azul com um monte de flechinha, né? Observe com bastante atenção ali. Essa linha azul, se você puder, prof, voltar no outro slide só para eu mostrar, essa linha ela é convencionada, tá? Então, ela é uma convenção internacional. Todas as previsões do tempo que vocês olharem essa linha em azul, tá? Entendam que isso é uma frente fria. Se for uma linha com flechinha em vermelho, será uma frente quente, tá? Então, prof, se você quiser avançar para mim no próximo slide, observem onde está a frente, né? Que é essa região, que é a parte da frente da massa de ar, tá? E ela sempre está acompanhada com nuvens. Por quê? Porque essas nuvens se formam justamente no encontro dessa massa de ar fria que está avançando com a massa de ar quente que está, né, com características diferentes, logicamente, né, sobre uma determinada parte do território. E observe que essa frente ela foi tão grande que ela vem lá do Acre, onde está a mão da repórter, e vai até o Oceano Atlântico ali. Estão vendo? Tá, então ali existia uma faixa de nuvem que foi justamente essa faixa que provocou aí, uma semana de chuva, né, do avanço dessa massa de ar, e depois que essa massa de ar passa, que essa frente passa, né, o céu limpa. Tá? E o nome disso é chamada de alta polar. Tá? Observem que ali que tem um azinho, né, que é o que está empurrando de fato essas nuvens aí, esse ar gelado que avança do sul em direção ao continente, em direção ao território brasileiro, o interior do território brasileiro. Quando essa massa de ar polar chega até a região norte, né, aqui falando do Brasil, ela recebe o nome de friagem, porque ela baixa demais a temperatura numa região que historicamente, né, vamos dizer assim, dificilmente as temperaturas baixam, tá bom? Pode passar, prof, por favor. Tem bastante coisa ainda. Aí tem um videozinho aí, né, pra gente começar a falar sobre correntes marítimas. Não chama o Raul no casco não, falou? Na moral. Seu tartaruga. Meu irmão, seu tartaruga é o meu velho. Meu nome é Crush. Crush? Jura? Tá bem, Crush. Eu tenho que chegar na corrente leste australiana, CRA. Irmão, tu tá nela, irmão. Saca só. Filma na prancha, irmão. Muito bem, então, para a gente falar sobre as correntes marítimas, né, eu coloquei ali um trechinho do Procurando Nemo, né, você veja, né, está nos desenhos, né, às vezes passa desapercebido e as pessoas nem
elas não conseguem, né, fazer essa relação, né, mas está nos filmes, está nos desenhos, né, essa relação dos fatores climáticos com, né, a sociedade. Então, essa corrente que ele fala ali, prof, você consegue achar ali essa corrente leste australiana e passar o mouse em volta ali? Tá bem? Isso. Essa aqui no. Isso, essa de baixo aqui. É uma corrente marítima quente, tá? Ela passa justamente no leste da Austrália, tá? E é como mostrou no filme, né? A gente só não consegue enxergar, mas são rios, é uma espécie de rios, de correntes de águas mesmo, né? Que circulam no oceano e transportam sedimentos, né? E ao mesmo tempo também transportam umidade. Então, quanto mais quente a água representada pelas linhas vermelhas, maior umidade para o continente. E quanto mais fria, representada pelas azuis, menos umidade leva para o continente. Observe ali, ó, que toda a corrente marítima fria, representada pela linha azul, que encontra o continente, também possibilita, né, vamos dizer assim, que também é um fator para o aparecimento de desertos. Então, a corrente de Humboldt, ela encontra encontra o oeste da América do Sul, né, e aí forma o deserto do Atacama. A corrente da Califórnia, que é uma corrente fria, o deserto da Califórnia, ali na América do Norte. O deserto do Saara, né, com a corrente das Canárias. Corrente de Benguela, no deserto do Kalahari, no sul da África, né? E o deserto de Vitória, o grande deserto de Vitória, na Austrália ali. Tá certo? Então, uma corrente marítima fria encontrou o continente, tem a formação de desertos. Tá bom? Professor, mas essas correntes, elas não se encontram? Lembram do processo de convecção? Na água também ocorre. Então, as águas quentes circulam pela superfície dos oceanos e as águas mais frias pelas partes mais profundas. E é por isso também que as águas mais frias possuem mais peixes, porque elas transportam mais alimentos e aí os peixes vão em direção aos alimentos. Prof, pode passar, por favor. E aí a gente vai falar um pouquinho agora sobre ciclones, tufões e furacões. Gente, o fenômeno é o mesmo. Tá? Só muda o nome por conta do lugar onde acontece. Tá? Então, no leste da Ásia, no Oceano Pacífico ali, né, são chamados de tufões. No Oceano Atlântico Equatorial e no Pacífico Equatorial, chamados de furacões. E mais no hemisfério sul, ali no Oceano Índico, e no sul do Oceano Pacífico, e no sul do Oceano Atlântico, são chamados de ciclones. O processo é o mesmo, com uma diferença. Prof, você pode passar para mim esse slide, por favor? É o sentido das nuvens. Então, as 3 primeiras imagens, observem que todas elas estão no hemisfério norte, tá? E o sentido do vento, ele é anti-horário, né? Então, o sentido das nuvens é anti-horário. Enquanto no hemisfério sul, o sentido das nuvens, elas circulam no sentido horário, tá? É fácil de fazer essa experiência. Quem tiver a oportunidade de viajar para algum lugar no hemisfério norte, encha uma pia de água e aí abra o ralo e deixa a água descer naturalmente. Vocês vão ver que ela vai descer num sentido. E se vocês fizerem isso no hemisfério sul, ela vai descer no outro sentido, tá? É o mesmo sentido das nuvens. Prof, pode passar, por favor? Então, ali eu coloquei uma curiosidade, como são dados os nomes, né, dos ciclones, furacões e tufões, tá? Então, eles são intercalados entre nomes de homens e mulheres. É importante a gente saber o seguinte, que quando o fenômeno ele é muito intenso, ele é muito forte, eles aposentam o nome do furacão, do ciclone ou do tufão. Tá? Então, nós tivemos aí o Irma, né, e o Katrina, que foram aposentados porque eles causaram grande destruição,
tá? Isso é uma questão, assim, né, imposta aí pelo órgão que dá o nome mesmo, a Organização Meteorológica Mundial, que é uma agência da ONU, tá? Então, só para vocês saberem ali, né, os nomes são intercalados entre homens e mulheres. Existia uma história de que eram só por mulher, era só nomes de mulheres, etc., mas não, tá bom? Isso tudo aqui, né, eu tô passando para vocês, depois a professora compartilha aí com vocês, né, o link, tá? E aí vocês dão uma lida com mais calma. Pode passar, prof, por favor. E aí, nós temos os tornados, então aqui tem um esqueminha explicando como é que ocorre a formação dessa nuvem funil. Eles são mais intensos, né? Eles são mais fortes do que furacões, tornados furacões, ciclones e tufões. Só que eles ocorrem numa escala local, né? Enquanto os outros ele pega uma área muito maior, tá? Eles ocorrem em nuvens chamadas de nuvens cúmulos-nimbus, que são aquelas nuvens que têm aí 12, 13 quilômetros de altura, né? E aí, por conta dessa altura, né, dentro dela ocorre um processo convectivo, né, do ar, e esse processo ele é muito intenso, muito rápido, e isso faz com que dentro da nuvem ocorra a formação desse funil. Então, ele começa da nuvem até atingir o chão. Tá? E ele só é chamado de tornado a hora que ele atinge o solo. Quando acontece isso em cima de porções aquáticas, chama-se tromba d'água, tá bom? Pode passar, prof, por favor. Então, ali tem uma escala, né, de força, né, em relação ao vento, em relação aos danos, tá? Então, classificado conforme em força 0, 1, 2, 3, 4 e 5, conforme a destruição, os danos e a velocidade do vento, tá? Então depois vocês dão uma lida nisso com calma. E aí o mapa onde ocorrem, onde existe a maior possibilidade de tornados. Observem que ali no sul do Brasil, né, no sul da América do Sul, nós estamos bem ali nessa região, né, onde pode ocorrer tornado, né, no território brasileiro, com menor frequência, né, do que em outros lugares, mas existe a possibilidade. E aí nós temos os tipos de nuvens, né? Então nós temos nuvens que ocorrem em regiões mais altas, regiões baixas e regiões médias. Geralmente as nuvens mais altas elas se formam somente durante o inverno, tá? Por conta da diferença da baixa temperatura nas regiões mais altas da atmosfera, tá? Então elas por exemplo, os cirros ali são estratos, né, de gelo, né, estratos congelados, né, então é nuvem congelada, enquanto essas mais baixas aqui são nuvens de chuvas, né, de períodos mais quentes. Prof, pode passar, por favor. E aí nós temos os tipos de chuvas, né, que a gente observa. Então, essa chuva frontal é a chuva que ocorre durante o inverno, pelo avanço de uma massa de ar fria que se encontra com uma massa de ar quente, e aí essa diferença de características faz com que ocorra a chuva, né, que é a frente, vamos dizer assim, né, e ela ocorre mais por conta do avanço das massas de ar. Aí temos as chuvas, chamadas chuvas convectivas, que ocorrem durante o verão, né, são as chamadas chuvas de verão. Elas ocorrem por conta da grande evaporação em função do aquecimento da água, né, essa água é aquecida pela radiação solar durante o verão, essa umidade sobe, né, se acumula rapidamente e chove, né, ao final do dia. E aí nós temos as chuvas convectivas, as chuvas orográficas ou chuvas de relevo, que são aquelas que ocorrem nas encostas das montanhas. Quantas vezes vocês não foram para as praias do litoral paranaense e chegaram na Serra do Mar e encontraram nuvens lá e até chuva, né? A hora que passaram a serra, o céu estava claro, né? Então essas chuvas que ocorrem nas encostas das montanhas, nas serras, são chamadas de chuvas orográficas. Pode passar, prof, por favor.
Essas imagens que eu coloquei para vocês ali são imagens de flocos de neve observadas no microscópio, né? E aí eu coloquei a imagenzinha ali, né, que a gente encontra no nosso WhatsApp lá, que representa a neve. Observem que perfeição, né? Então, eles fazem o símbolo exatamente igualzinho, né? E aquele floquinho de neve ali, ele é característico mesmo. Ele tem aquele desenho mesmo olhado no microscópio. Tá? Pode passar, prof. A gente vai falar um pouquinho agora sobre as precipitações de inverno. Então, como se forma a neve. Então, ali tem um esqueminha explicando rapidamente como é que se forma a neve. Tá? Eu vou resumir para vocês, mas eu vou comentar isso. Então, né, no número 1 ali nós temos nas nuvens as partículas de água, que são resfriadas rapidamente, né, e aí adquirem formatos de pequenos cristais, e em contato com o vapor, os flocos crescem, ficando mais pesados e caem. Se a temperatura no percurso não estiver baixa, o floco derrete e se transforma em água, em chuva, normalmente. Tá? Do contrário, o floquinho continua descendo em direção à superfície. E aí, em áreas montanhosas e de planaltos, nas serras, né, esse tipo de precipitação ele é mais comum. Bom, nós não vimos a neve aqui na última semana, né, infelizmente não tivemos esse privilégio, né, mas em 2013 nós tivemos aqui, né, a última, não foi uma nevasca, né, porque não nevou tanto, mas a última precipitação de neve aqui na nossa região. Pode passar, por favor. Aí nós temos aqui as precipitações de inverno, então eu coloquei ali para vocês 4. A chuva normal, a chuva congelante, que é quando a neve derrete, a água cai sobre a superfície e já congela, né, em contato com a superfície. Temos a chuva congelada, que seria quando esses flocos de neve, eles derretem, mas em contato com a superfície, né, essa gotícula de água, ela congela novamente, e aí ela, né, cai em forma de gelo, mas não o granizo, tá? Porque o granizo ele é um gelo que já sai da nuvem em formato de gelo, né, em função das características da nuvem cúmulos nimbus, e a neve que eu já falei para vocês ali. Prof, pode passar, por favor. Eu estou bem atrasado, né, mas eu já estou terminando. Tranquilo. Aí durante o inverno... Tá bom, prof. Durante o inverno, outro fenômeno que a gente observa é a geada. Então, eu coloquei uma imagenzinha ali bonitinha, que é o que a gente observa, né, muito aqui. Tá? Então, a geada ela se forma justamente por conta né, a gente precisa entender que as plantas elas fazem um processo chamado evapotranspiração. Então, elas transpiram, elas liberam, né, gotículas de água na atmosfera. Né? E aí, quando essas gotículas elas congelam já na superfície da planta, né, nós temos aí essa imagem, nós temos a formação de geada. A geada não cai, tá? Não esqueçam disso, não existe precipitação de geada. Prof, pode passar, por favor. Aí nós temos a neblina, que seria o quê? Né? Então, esse processo de formação das nuvens chama-se condensação. A água evapora numa temperatura elevada, e aí ela sobe, e na atmosfera, nas partes mais altas, ela se condensa, ela muda o seu estado, tá? E aí formam-se as nuvens. Quando isso acontece próximo à superfície, nós temos a formação de neblina, tá? E aí nós temos a diferença entre neblina e névoa, tá? Neblina e névoa, elas se diferenciam justamente pela quantidade, pela distância que você consegue observar na presença desse fenômeno. Então, a neblina, geralmente, você consegue observar uma distância maior, enquanto a névoa, você observa uma distância menor. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Quando você observa 1 quilômetro de distância e quando você observa 200 metros de distância. Tá bom? Tá? Então, ela se diferencia justamente nesse ponto. Pode passar, prof, por favor. E aí, na previsão do tempo, a gente escuta a Maju Coutinho falar também sobre zona de convergência intertropical. Se puder passar, prof. Para entender isso, a gente precisa entender, né, que também existem ventos globais,
tá? Que são aquelas células de Rayleigh que também ocorrem em processos de convecção, tá? Então, essa zona de convergência está marcada ali nesse mapa dentro desse retângulo vermelho. Estão vendo que existe uma linha de nuvens, tá? É uma zona de convergência de ventos, zona de convergência de umidade, tá? E do lado ali eu coloquei para vocês o sentido dos ventos, para vocês observarem que coincide justamente com as regiões onde encontram-se esses ventos. Tá? Intertropical por quê? Está na região próxima à linha do Equador, entre os trópicos. Prof, pode passar, por favor. Outro fenômeno que ela fala na previsão do tempo é o que a gente chama de ZACA, Zona de Convergência do Atlântico Sul, que é muito presente durante o verão. Então, eu coloquei várias imagens ali para vocês verem, né, que existe uma faixa de umidade que vem da Amazônia, passa pelo centro-oeste e chega até o sul do Brasil. Tá? Essa umidade, ela vem em função também dessa, uma zona de convergência também de ventos, que vem da região dos trópicos e da região da linha do Equador, tá? E traz umidade, né, faz com que nós tenhamos essa umidade, esse corredor de umidade do norte até a região sul e sudeste. É muito comum durante o verão, tá? Percebam na previsão do tempo durante o verão que todo dia eles vão falar sobre isso. No inverno não se fala, mas durante o verão vão falar. É esse processo que faz com que a gente tenha as chuvas, né, durante o verão aqui, basicamente, trazida por esses rios voadores da Amazônia. É o que a Maju fala, né, na previsão, que falava, né, porque agora ela está apresentando o jornal hoje, não vai falar mais na previsão do tempo, mas ela sempre falava disso durante o verão, tá bom? Pode passar, prof, por favor. Então, aí a zona de convergência do Atlântico Sul, né, os rios voadores que eu falei para vocês, que é essa umidade que vem da Amazônia em direção ao sul e sudeste. Só para vocês terem uma ideia, diariamente a floresta amazônica evapora mais umidade do que o rio Amazonas joga dentro do Oceano Atlântico. Ou seja, é realmente um rio voador mesmo. Pode passar, prof, por favor. Já estamos acabando. E aí nós temos o El Niño e a Laninha, que são também, né, fenômenos aí globais, tá, que influenciam no nosso território. Então, quando nós estamos, né, para resumir aqui rapidamente, o El Niño é quando as águas do Oceano Pacífico e Equatorial elas se aquecem, e o Laninha, a Laninha, né, vamos dizer assim, é quando essa água está com a temperatura abaixo do normal. Tá? Esses dois processos eles influenciam não só o Brasil, mas o mundo inteiro. Tá? Mas no Brasil, durante o período de El Niño, a região sul e sudeste ela fica mais úmida do que o normal, a região norte e nordeste fica mais seca, e durante a Laninha, tá, é o contrário. Né? Então, quando vocês observarem que está tendo enchente lá no rio Amazonas, já associem direto com a Laninha. Se a gente tiver com seca, além do normal aqui, nós estamos sobre o fenômeno do El Niño, tá bom? Pode passar, desculpe, Laninha, tá? E aí nós temos outros fenômenos atmosféricos. Prof, eu não vou explicar, eu não vou deixar passar o vídeo da inversão térmica, tá? Para a gente poupar o tempo, eu vou só explicar rapidamente, tá bom? São fenômenos que acontecem em uma escala local. Tá? Então a inversão térmica, ela ocorre durante o inverno, e é justamente quando a temperatura na superfície ela fica mais fria do que a temperatura que está sobre ela na atmosfera. Tá? Dessa forma, nós não temos circulação de vento. Porque as correntes de convecção elas dependem que aconteça o contrário, que o ar mais quente esteja sobre a superfície e o ar mais frio esteja nas partes mais altas da atmosfera. Tá? E dessa forma nós temos a convecção. E aí, quando você olha, eu só vou pedir que você passe, prof, para a gente ver a imagem ali, quando você olha durante o inverno, pode passar essa. Quando você olha durante o inverno, que existe essa coluna, essa faixa, né, cinzenta nas grandes cidades, é porque estamos sob a ação da inversão térmica, tá? Porque não tem a circulação de ventos, nós temos um ar mais seco, tá? E isso e dessa forma a poluição ela não se dissipa,
tá bom? Prof, eu vou pedir para você voltar na imagem anterior agora, no slide anterior, que é o da chuva ácida, que é um outro fenômeno local, né? Ele ocorre em função... A chuva, naturalmente, ela já é ácida, né? Mas o que acontece com as ações, com a influência do ser humano na sociedade? Então, as indústrias, né, os carros, eles liberam nitrogênio e oxigênio e enxofre na atmosfera. Esses gases, eles se misturam com as moléculas da água e formam substâncias mais ácidas, tá? Então, essas nuvens, elas se deslocam para outras regiões, né? Próximas a onde ocorre essa emissão de gases, e aí se precipitam em forma de chuva, só que de uma chuva mais ácida. Então, observe ali, ó, que a junção entre o enxofre, o oxigênio e o hidrogênio formou o ácido sulfúrico, que é o H2SO4, né? E ali nós temos o ácido nítrico, que é o HNO3. Tá bom? Isso causa, né, logicamente, danos à vegetação, às construções, à própria saúde humana. Tá bom? Prof, por favor, pode passar mais um. E aí nós temos as ilhas de calor. Tá? Prof, se você puder passar mais um, que eu acho que é o último slide, só para eu explicar para eles o seguinte. Olhando o mapa, né, e a gente vai falar sobre as temperaturas e sobre as ilhas de calor, essas linhas elas se chamam isotermas, e elas representam locais com as mesmas temperaturas. Então, essa linha onde está 17 graus, ela vai ser 17 graus em todos os lugares ali. E observe que nas regiões centrais, nas áreas urbanas, a média de temperatura ela é mais alta do que nas áreas periféricas. Isso ocorre por conta da ausência de vegetação e da maior quantidade de concreto e de construção. Tá? Isso faz com que a temperatura, as médias de temperatura fiquem mais elevadas. Tá? E isso a gente consegue observar claramente, por exemplo, quando a gente está fazendo uma caminhada, andando no asfalto, e aí logo a gente pula para uma grama, vamos dizer assim, a gente sobe na grama, a gente sente que já está mais fresquinho. Tá? Não precisaria estudar, né, uma área urbana, né, central e periférica para a gente chegar à conclusão. Né? No nosso dia a dia a gente já consegue perceber isso. Prof, pode passar. E é isso, né? Falei bastante coisa, poderia ter falado mais, né? Mas aí o tempo também ia se estender mais, né? Eu agradeço aí quem continuou, quem permaneceu, né? E é isso aí. A gente que agradece, prof, foi uma live muito boa, assim como todas as outras, teve muito conteúdo. Eu aconselho o pessoal a voltar a reassistir, que vai ficar disponível no canal, né? Porque tem muitos conceitos, inversão térmica, chuva, enfim, massas de ar, tudo que cai no vestibular, né? Sim, condensação. Perfeito. E eu estava até pensando em outra questão que pode estar correlacionada, os ciclos biogeoquímicos dentro da biologia, né? Quando fala ali do ciclo da água, a questão do ciclo do hidrogênio, do carbono, também tem muita correlação, né? Mas a gente agradece. Sim. E a Ana vai fazer as perguntas para você, prof. Teve bastante pergunta, daí a gente vai seguindo a ordem, tá bom? Obrigada. Tá bom. Obrigado. Professor, muito obrigada pela live. Acredito que é aquela live que vale a pena a gente assistir, fazer anotação, né? Porque realmente são dicas de ouro aí para o dia do vestibular. E é bem do jeitinho que o EPG gosta de cobrar, né, professor? Com bastante detalhezinho, bastante nomezinho, né? Uhum. Bom, vamos às perguntas, então. Vamos. O aquecimento global continua influenciando o nosso clima? Ele aumentou? Quais as perspectivas para a nossa região? Tá, então, quando às vezes as pessoas pensam assim, puxa, mas nós temos aquecimento global e está nevando, o inverno é tão intenso, né? Por que está acontecendo isso? Né? A atmosfera não está mais quente? Né? Então, o aquecimento global, ele é a consequência, né, do agravamento do efeito estufa, né? E ele acentua os extremos. O que significa isso? As regiões mais secas, elas
tendem a ficar mais secas, as regiões úmidas, elas tendem a sofrer com maior quantidade de chuva, maior quantidade de umidade, tá? As regiões mais quentes ficam mais quentes e as frias ficam mais frias. Então, por exemplo, se você pegar no ano passado, no ano retrasado, nós tivemos recordes de temperaturas negativas nas regiões da Sibéria e até na Antártica, né? E isso é consequência do aquecimento global, né? E ao mesmo tempo que você tem durante o inverno recordes negativos, durante o verão você também vai ter recordes positivos, né? Então são consequências do aquecimento global, né? E assim, o aquecimento global ele é um processo natural também da Terra. A gente precisa entender isso. A questão maior hoje é que as ações humanas elas estão intensificando, elas estão tornando esse processo mais rápido. Então, algo que teria um tempo geológico mais longo, né, está acontecendo de uma maneira mais acelerada. E para a nossa região a gente sente também, né? Então, o inverno, que geralmente é seco aqui, né, a gente sente que está cada vez mais seco durante o inverno, né? Os períodos de estiagem estão maiores. Tanto é que a gente estava sofrendo aí agora há pouco tempo, estamos ainda, né, com os baixos níveis aí dos reservatórios de abastecimento de água. Verdade. Bom, professora, a outra pergunta é do Adriano. Existe um método para determinar de forma aproximada o clima de uma região em um período de tempo mais curto? Na verdade, né, para você determinar, os climas eles já estão determinados, né? Eles sofrem pequenas mudanças, pequenas alterações, mas o padrão ele é sempre o mesmo, né? Tanto é que não deu para eu trazer aqui, né? Existem as classificações, né, climáticas de Strahler, de Köppen, né? E aí a gente percebe que as regiões, que determinadas regiões, por exemplo, o clima do sul do Nordeste, do litoral sul do Nordeste, é o único clima que chove durante o inverno aqui no Brasil mesmo, né, com chuvas expressivas. E durante o verão, né, ele é mais seco. Tanto é que quem quiser planejar uma viagem para o Nordeste, para o litoral do Nordeste, vá no verão, não vá no inverno, né? Enquanto, por exemplo, no litoral da região Sudeste, durante o verão sempre é chuvoso. Tanto é que a gente vê, né, no ano passado nós tivemos problema em Belo Horizonte, nas cidades mineiras, no ano retrasado no Rio de Janeiro, no litoral de São Paulo, sempre tem problema, né, durante o verão. Durante o inverno não tem esses problemas, né, de deslizamento de terra, essas coisas aí, enchentes, né? Então existe um padrão, tá, e esse padrão ele está estabelecido, mas às vezes ocorre uma pequena disfunção, uma diferencinha de um ano para outro, mas o padrão é sempre o mesmo. Show. Professor, pergunta, a temperatura da Terra tem aumentado ao longo dos anos. Quais são os riscos desse aumento a longo prazo? A longo prazo, eu posso dizer assim que a previsão mais catastrófica é a extinção mesmo, né? A um longo prazo, né? Mas a gente vai sofrendo essas consequências aí conforme o tempo vai passando, as gerações vão passando. Agora, nós, né, por exemplo, eu tenho 35 anos, eu lembro bem, né, dos períodos aí, por exemplo, dos meus verões, de quando eu era criança e frequentava o clube, todo dia chovia tarde durante o verão, né? Hoje a gente já observa que não é todo dia, né? Ocorrem as chuvas convectivas, as chuvas de verão, mas não é como antes, né? Talvez essas questões elas se alterem, né, de uma maneira mais gradativa, mas eu posso dizer também que o ser humano ele é super adaptável, né? Ele é super adaptável. Então, os riscos são justamente que a gente tenha eventos mais severos, né? Conforme o tempo vai passando aí, por conta desse aquecimento anormal aí do planeta Terra, né? Acentuado do planeta Terra. Existem teorias que dizem que isso não existe, né, que o aquecimento global é fake news e tudo mais, né, mas é algo que acontece mesmo e que o ser humano ele vem agravando aí conforme as suas atividades aí, principalmente industriais, né.
Mais do que nunca a ciência tem sofrendo esses ataques, né? Como se N situações fossem fake news, né? Bem preocupante. Exatamente. Mais uma perguntinha do Adriano. Existe alguma relação com o fato da maioria das correntes frias estarem no hemisfério sul? Existe sim. Então, se a gente olhar o mapa mundi, a gente vai ver que a região norte, o hemisfério norte, ele é muito mais terrestre do que oceânico, né? Enquanto nós, aqui no hemisfério sul, nós temos uma grande quantidade, uma grande porção de água oceânica se comparada com o hemisfério norte, tá? E isso, com certeza, influencia, né, para a gente ter aí mais correntes marítimas frias aí avançando pelo fundo do mar, né? Lembrando que ela circula pelo fundo do mar. Uma perguntinha aqui do Igor. Isso tem relação com a latitude e a incidência de sol na região? Não sei exatamente de qual parte ele possivelmente... Ele deve estar falando dessa diferença, né, de temperatura entre as regiões polares com as regiões equatoriais, tem relação com a latitude diretamente, né? E aí isso tem relação direta com a quantidade de gases, tá? Então nós temos ali, né, a radiação solar que ela precisa nas regiões polares passar por uma maior quantidade de gases, e isso faz com que reflita também mais radiação solar para o universo e atinja menos, né, radiação solar. Então esse 51%, vamos dizer assim, que é uma média, né, lá deve ser menor do que, por exemplo, na região equatorial. É isso aí, Igor. Obrigado. Igor é meu aluno do 8º ano. 8º ano está em peso aqui, professor. Uma legião de fãs. Que coisa boa. Mais uma perguntinha. O El Niño ou Laninha tem frequência de acontecimento? Eles podem influenciar na pesca também? Com certeza. Então, eles são eventos sazonais, tá? Eles não ocorrem todos os anos, tá? Antigamente dizia-se que o El Niño ocorria a cada 8 anos, depois a cada 5 anos, e hoje é preciso você fazer uma previsão, por exemplo, de 6 meses, né? Para você saber se vai ser um ano de El Niño, Laninha, ou se vai ser um ano normal, tá? Influencia diretamente, porque se as águas estiverem mais quentes, isso significa que nós teremos menos peixes. Tá? Não é porque eles gostam de água fria, mas é porque as águas mais frias, elas transportam mais alimentos, e aí isso atrai os peixes. Nossa, muito legal, né? O clima influencia em tudo. Meu Deus, é uma coisa complexa demais, né? Tudo tem uma influência, né, de alguma coisa. Mais uma perguntinha do Igor, super inteligente a pergunta, né? 8º ano participando. O El Niño ou Laninha tem impacto em aspectos sociais? Com certeza, né? Se a gente pensar, por exemplo, que durante o El Niño, né, que é uma anomalia, vamos dizer assim, que é algo que não é normal, né? É uma anomalia climática. E você vai ter mais chuvas na região sul, né? E isso pode causar sérios impactos sociais nas áreas urbanas, provocando deslizamento de terra, provocando enchentes, né? E aí você acontecendo necessariamente aí desastres, né, que podem impactar socialmente, né, as áreas urbanas principalmente. Então era essa a nossa última perguntinha. Olha que legal. A gente mais uma vez agradece, professor, pelas contribuições, né? Contribuições de ouro realmente, porque além de serem temas que caem no vestibular, por certo vão cair, né? Também são temas que todo mundo tem muito interesse em saber, né? Sobre os fenômenos meteorológicos, são muito legais da gente conhecer. Sim. Então, muito obrigada, professor. Muito obrigada pelas suas contribuições, pelo teu carinho aí na preparação com a live. Exatamente. E a gente agradece também, professor, os materiais que você disponibilizou, né, para os alunos.
no grupo já estão, e aqui no chat do vídeo, a gente já colocou o link das reportagens, e agora, ao final da live, a gente vai pedir para o chefe, Rodrigo, chefe, por favor, enviar os slides lá para o grupo e para o pessoal, para eles terem o conteúdo também mais uma vez, tá bom? Muito obrigada, pessoal, até a próxima live, então, e obrigada, professor, pela disponibilidade. Eu quero agradecer também vocês, agradecer a todo mundo que participou, e só para explicar, né, que esse material que foi disponibilizado lá, ele é justamente resultado de pesquisas, né, de climatologia e a Covid-19, a relação direta disso, né? Então, só rapidamente colocando que nas reportagens trata que nas regiões mais úmidas e nos períodos com maior nebulosidade, né, a disseminação da doença também é maior. Tá? Então, só apresentando rapidamente o resultado do que eles vão ler. Tá certo? E obrigado a todas e todos também. Tá bom? É isso. Tá bom, a gente que agradece. Uma boa noite, pessoal. Até a próxima live. E contamos com vocês, alunos e professores, para esse projeto continuar. Tá bom? Beijo Boa e noite, até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, até.